eclampsia, convulsões fatais, jovem com pressão normal após oração. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte, mas dentro de casa o clima era de expectativa e alegria. Minha esposa Ana estava no 9º mês de gestação do nosso primeiro filho, o menino que já havíamos nomeado de Samuel, em gratidão a Deus por ter ouvido nossas orações após anos de espera. Ela tinha apenas 24 anos, era saudável, nunca tivera problemas de pressão ou qualquer outra doença. Os exames pré-natais sempre estavam perfeitos, e o médico havia dito que tudo corria bem. Não tínhamos motivo para preocupação. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por provas para que nossa fé seja fortalecida. E aquela seria uma das maiores batalhas da nossa vida. Tudo começou na sexta-feira à noite. Ana começou a sentir uma dor de cabeça forte, diferente de qualquer outra que já tivera. Ela descreveu como uma pressão na nuca, como se algo estivesse apertando sua cabeça por dentro. Tomou um analgésico leve, como sempre fazia em casos de enxaqueca, e tentou descansar. Mas a dor não passava. Pelo contrário, foi piorando ao longo da madrugada. Ela acordava gemendo e eu, preocupado, colocava panos úmidos em sua testa, rezando baixinho: Senhor, alivia o sofrimento dela, dá descanso para minha esposa. Pela manhã, ela acordou pálida, com os olhos inchados e uma expressão de cansaço profundo. Perguntei se queria ir ao médico, mas ela disse que provavelmente era só o calor e o cansaço da gravidez. Preparou um café leve e tentou se animar, mas mal conseguia levantar os braços. Sua pressão, que sempre fora 12x8, estava 14x9, um pouco elevada, mas nada alarmante para uma grávida no final da gestação. Ligamos para a parteira que nos acompanhava, e ela disse que era normal, que o corpo estava se preparando para o parto. Mas algo dentro de mim não estava tranquilo. Enquanto Ana tentava descansar no quarto, eu me ajoelhei no chão da sala e orei com lágrimas: Pai Celestial, Tu conheces todas as coisas. Se há algo errado com a Ana e nosso bebê, revela para nós. Não nos deixe ser pegos de surpresa. Dá sabedoria aos médicos, protege-os, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Às 15 horas, Ana começou a ter náuseas fortes. Não conseguia nem tomar água. Sua visão ficou turva, e ela reclamou que estava vendo pontos brilhantes como estrelas. Fui até o quarto e a encontrei sentada na cama, tremendo, com as mãos frias. Medimos a pressão novamente, 16x10. Isso já era preocupante. Ligamos para o hospital, e eles disseram para irmos imediatamente. No caminho, Ana começou a ficar confusa. Falava coisas sem nexo, repetia frases e de repente gritou: Meu Deus, minha cabeça vai explodir. Eu dirigia o mais rápido que podia, mas o hospital ficava a 30 minutos de distância. Foi então que ela teve a primeira convulsão. Seu corpo se contorceu no banco do passageiro, os braços e pernas se moviam sem controle, os olhos reviraram, e uma espuma branca saiu de sua boca. Parei o carro no acostamento, desesperado. Ana, me ouve. Ela não respondia. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e liguei para o irmão José, um servo fiel da nossa congregação, e gritei: Irmão, é uma emergência. Minha esposa está tendo uma convulsão. Estamos a caminho do hospital, mas ela não acorda. Ore por nós, agora. Ele começou a orar pelo telefone, com voz firme: Deus Todo-Poderoso, que estende seu braço poderoso para salvar, toca neste momento na irmã Ana. Livra-a deste mal, Senhor. Que o teu Espírito Santo a envolva, que os médicos tenham sabedoria, que o sangue de Jesus fale por ela. Em nome de Jesus, ordenamos que este ataque pare. Enquanto ele orava, segurei a mão de Ana, que ainda tremia, e clamei: Senhor Jesus, Tu curaste os enfermos, ressuscitaste os mortos, acalma este corpo agora. Não deixes que o mal prevaleça. Eu te peço, em nome do teu filho, que restaures minha esposa. De repente, como se uma mão invisível a tivesse tocado, Ana respirou fundo e abriu os olhos. Estava confusa, fraca, mas parou de convulsionar. O que aconteceu? Ela perguntou, com voz rouca. Não sei, mas Deus te segurou, respondi com lágrimas nos olhos. Vamos, precisamos chegar ao hospital. Chegamos ao pronto-socorro em menos de 20 minutos. Os médicos a receberam imediatamente. Enquanto a colocavam na maca, ela teve outra convulsão, ainda mais forte. Os enfermeiros correndo, monitores apitando, vozes gritando: Eclampsia. Pressão 22x14. Risco de AVC. Eu me senti paralisado. Como uma jovem saudável, sem histórico de pressão alta, estava assim. Os médicos explicaram que a eclampsia é uma complicação rara, mas gravíssima, que pode levar à morte da mãe e do bebê em minutos. Levaram Ana para a UTI. Eu não podia entrar. Fiquei no corredor, de joelhos, chorando. Deus, por que isto está acontecendo?
Nós te servimos, te amamos, confiamos em ti. Não deixes que ela morra. Não deixes que nosso filho morra. Eu te peço, Senhor, mostra teu poder. Nesse momento chegaram os irmãos da congregação. O irmão Paulo, o irmão Marcos, a irmã Maria, todos vieram assim que souberam. Formamos um círculo ali mesmo, no corredor do hospital, e começamos a clamar a Deus. O irmão Paulo orou com autoridade: Senhor, tu és o médico dos médicos. Nenhuma doença resiste à tua palavra. Rebenta estas cadeias, quebra este mal, restaura a pressão de Ana, protege o bebê. Em nome de Jesus, ordenamos que a eclâmpsia saia agora. Enquanto orávamos, uma médica saiu da UTI e me chamou: Senhor, a situação é muito grave. A pressão dela não baixa mesmo com os remédios. Se não controlarmos, ela pode ter um derrame ou o bebê pode não resistir. Precisamos fazer uma cesárea de emergência, mas com a pressão tão alta, o risco é enorme. Meus joelhos fraquejaram. Doutora, nós somos crentes. Acreditamos em milagres. Dê mais um tempo, por favor. Deixe-nos orar. Ela olhou para mim com pena, mas concordou em esperar 10 minutos. Voltamos a orar. Dessa vez foi a irmã Maria quem liderou. Pai amado, tu disseste que tudo é possível ao que crê. Nós cremos. Cremos que Ana será curada, que Samuel nascerá com saúde. Não há impossíveis para ti. Derrama teu espírito sobre ela, faz com que os médicos vejam teu poder. Passados aqueles 10 minutos, a médica voltou surpresa. A pressão dela baixou para 18x12. Ainda está alta, mas já é uma melhora. Vamos tentar a cesárea, mas precisamos de mais um milagre. Levaram Ana para o centro cirúrgico. Eu não podia entrar, então fiquei do lado de fora com os irmãos, orando sem parar. Cada minuto parecia uma eternidade. Até que, após 40 minutos de angústia, ouvimos o choro de um bebê. É um menino. 3,2 kg, saudável, gritou um enfermeiro. Mas a mãe ainda está crítica. Samuel havia nascido, mas Ana ainda lutava pela vida. Sua pressão subiu novamente após a cirurgia. Os médicos disseram que ela poderia ter uma hemorragia cerebral a qualquer momento. Foi então que o irmão José colocou a mão no meu ombro e disse: Vamos jejuar e orar até Deus responder. Não sairemos daqui sem a vitória. Passamos a noite inteira no hospital. Orávamos, cantávamos hinos, líamos a Bíblia. Às 3 horas da manhã, exausto, eu me encostei na parede e fechei os olhos. Foi então que ouvi uma voz suave, como um sussurro no coração: confia em mim. Eu já respondi. Abrindo os olhos, vi a médica saindo do quarto de Ana com um sorriso. É um milagre, ela disse. A pressão dela está 12x8. Totalmente normal. Não temos explicação médica para isso. Ela está estável, acordando, e vai se recuperar. Corri para o quarto. Ana estava pálida, mas consciente. Ao me ver, sorriu fracamente e sussurrou: Deus é bom, não é? Eu caí de joelhos ao lado da cama, segurando sua mão, e só conseguia repetir: Glória a Deus! Glória a Deus! Nos dias seguintes, os médicos ficaram perplexos. A eclâmpsia, que poderia ter matado Ana e Samuel, havia desaparecido sem sequelas. Os exames não mostravam mais nenhum sinal de pré-eclâmpsia. Era como se nada tivesse acontecido. Quando levamos Samuel para casa, uma semana depois, reunimos os irmãos da congregação para um culto de ação de graças. Contamos tudo o que Deus havia feito. Como ele ouviu nossas orações no momento mais desesperador. Como, quando a medicina não tinha mais respostas, ele interveio com seu poder. Hoje Samuel tem 2 anos. É uma criança saudável, cheia de vida. Ana nunca mais teve problemas de pressão. Sempre que olho para eles, lembro daquela noite no hospital, das orações, das lágrimas, e da certeza de que Deus não nos abandonou. Não sabemos por que Deus permite que passemos por provas tão difíceis. Mas sabemos que Ele está conosco em cada uma delas. Que quando clamamos, Ele ouve. Que quando a esperança humana se esgota, a sua graça é suficiente. Que este testemunho fortaleça a fé de quem lê. Que em meio às batalhas possamos confiar àquele que tudo pode. Que, como aconteceu conosco, muitos possam experimentar o milagre de ver Deus agindo quando tudo parece perdido. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez, pelo que faz, e pelo que ainda fará em nossas vidas. Amém. A vida depois daquele milagre não voltou a ser a mesma. Não porque as coisas ficaram mais fáceis, mas porque nossos olhos se abriram de um jeito novo para a fidelidade de Deus. Cada manhã, quando Ana acordava e colocava os pés no chão sem sentir tontura, quando Samuel mamava tranquilo sem nenhum sinal de sofrimento, era como se o Senhor nos dissesse em silêncio: eu estou aqui. Confiem em mim. E nós aprendemos a confiar, não só com palavras, mas com o coração cheio de gratidão. Os primeiros meses foram de um cuidado redobrado. Ana ainda sentia um medo que só quem passou por uma prova se entende.
Às vezes de madrugada, ela acordava assustada, colocava a mão na testa do filho para sentir se estava com febre, ou media a pressão só para ter certeza de que tudo estava bem. Eu a via ali, de joelhos ao lado do berço, orando baixinho, como se cada palavra fosse um fio que a ligava direto ao trono de Deus. Senhor, tu disseste que não nos desampararias. Ajudai-nos a descansar em ti. E o Senhor, em sua bondade, sempre lhe dava paz. Não era a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo com medo ele não a deixaria cair. Uma noite, pouco depois de Samuel completar 3 meses, Ana acordou com uma dor de cabeça forte. Imediatamente o pânico voltou. Será que está voltando? Ela me perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Peguei sua mão, oramos juntos e lembrei dela das palavras que o irmão mais velho da congregação nos disse naquela noite no hospital. Deus não nos tira da prova, mas nos sustenta nela. Medimos a pressão, normal. A dor passou em poucos minutos. Mais uma vez, o Senhor nos mostrou que sua mão não havia se afastado. Com o tempo, Ana começou a compartilhar seu testemunho nas reuniões das irmãs. Não era fácil falar daqueles momentos de angústia, mas ela sentia que precisava. Se o que passei pode ajudar alguém a não desanimar, então vale a pena, ela dizia. E assim, entre lágrimas e sorrisos, contava como Deus a segurou quando suas forças acabaram. Como, no meio do desespero, ele colocou irmãos ao seu lado para orar. Como, quando tudo indicava o pior, ele virou a situação. Muitas irmãs, depois de ouvirem, vinham abraçá-la, agradecendo, porque também estavam passando por lutas e precisavam daqueles relatos para se firmarem na fé. Um dia, uma jovem irmã chamada Marisa, que estava grávida do primeiro filho, procurou Ana depois da reunião. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam. Irmã, os médicos disseram que meu bebê pode nascer com problemas. Estou com muito medo. O Senhor também permitiu que a irmã passasse por isso, e olha como ele abençoou. Como posso ter fé como a sua? Ana a abraçou forte e disse, não é sobre ter fé como a minha, irmã. É sobre confiar em aquele que é fiel. Eu não tinha forças. Só tinha oração. E ele me ouviu. Ore comigo. Ali mesmo, no corredor da casa de oração, as duas se ajoelharam. Marisa chorou, Ana orou com ela e as outras irmãs se juntaram, formando um círculo de intercessão. Semanas depois, Marisa deu à luz um menino saudável. Quando ela trouxe o bebê para apresentar na congregação, não precisou dizer nada. Os olhos brilhantes e o sorriso no rosto falavam por si. Deus havia ouvido mais uma vez. Samuel crescia e com ele nossa gratidão. Cada risada dele, cada passo que dava, cada palavra que aprendia era como um obrigado que Deus nos mandava. Uma vez, quando ele tinha 1 ano, peguei uma pneumonia forte. A febre não baixava, a tosse não passava e os remédios pareciam não fazer efeito. Ana, que já tinha vivido sua própria batalha, não se desesperou. Reuniu os irmãos e, mais uma vez, a casa se encheu de orações. Lembro de estar deitado, fraco, ouvindo as vozes dos irmãos clamando, Senhor, tu que saraste a irmã Ana, que preservaste o irmão na hora da angústia, olhai por ele agora. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Naquela mesma noite, a febre quebrou. No dia seguinte, eu já estava de pé, fraco ainda, mas vivo, sentindo o cheiro do café que Ana havia preparado. Deus é bom, não é? Ela me perguntou, com aquele mesmo sorriso fraco de anos antes. E eu, mais uma vez, só conseguia responder, glória a Deus. Os anos foram passando e o testemunho de Ana e Samuel se espalhou. Irmãos de outras congregações vinham nos visitar só para ouvir a história diretamente. Alguns traziam seus próprios fardos, doenças, dívidas, filhos rebeldes, casamentos abalados. E nós que não tínhamos respostas, só podíamos compartilhar uma coisa: oremos. Deus ouve. Não era um consolo vazio. Era a verdade que tínhamos vivido. Certa vez, um casal de idosos que já havia perdido 2 filhos pequenos por doença veio até nós. O homem, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou: como vocês conseguem agradecer a Deus depois de tudo o que passaram? Nós oramos tanto pelos nossos, e mesmo assim, Ana segurou a mão dele e disse, irmão, não sabemos por que Deus permite algumas coisas, mas sabemos que Ele chora conosco, que Ele não nos deixa sozinhos na dor. Agradecemos não porque foi fácil, mas porque mesmo no vale Ele esteve conosco. O velho abaixou a cabeça e chorou. Sua esposa, em silêncio, só conseguia balançar a cabeça, como se finalmente entendesse que a fé não era a ausência de dor, mas a presença de Deus nela. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia no hospital não foi só um milagre de cura. Foi um milagre de transformação. Antes, nós orávamos por hábito. Depois, passamos a orar por necessidade, por dependência, por amor. Antes, íamos à casa de oração por obrigação.
Depois passamos a ir por gratidão por sede da presença dele. Antes, líamos a Bíblia como um livro. Depois passamos a lê-la como uma carta de amor do Pai, cheia de promessas que ele cumpre no seu tempo. Samuel já está na escola dominical. Às vezes, quando o vejo sentadinho no banco, ouvindo as histórias bíblicas com aqueles olhinhos brilhantes, penso em como Deus é bom. Como ele poderia ter permitido que tudo acabasse naquela noite, mas não permitiu. Como ele poderia ter deixado Ana sofrer as consequências da eclampsia, mas não deixou. Como ele poderia ter nos deixado sozinhos, mas nunca nos deixou. Uma vez perguntei a Ana, se tivéssemos que passar por tudo de novo, você passaria? Ela ficou quieta por um tempo, depois respondeu, não sei se teria forças. Mas sei que se fosse a vontade de Deus, ele me daria as forças novamente. Porque ele não nos prova além do que podemos suportar. E é isso. Não se trata de termos coragem própria, mas de confiar em aquele que nos dá a coragem quando a nossa acaba. Às vezes, ainda sonho com aquela noite. Sonho com os médicos correndo, com as luzes do hospital, com o medo que quase me paralisou. Mas então acordo, ouço Samuel brincando no outro cômodo, sinto o cheiro do café que Ana preparou, e sei, Deus não só nos livrou da morte. Ele nos deu vida. Vida abundante. Vida com propósito. Vida para louvar. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um lembrete para todos nós. Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ainda age. Ainda faz milagres. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito que é melhor para nós. Que quando a prova vier, e ela virá, possamos nos lembrar de que o mesmo Deus que acalmou a tempestade, que abriu o mar, que ressuscitou os mortos, é o Deus que está conosco hoje. Que não precisamos ter todas as respostas, só precisamos ter fé. Não uma fé cega, mas uma fé que olha para trás e vê as pegadas dele em cada passo da nossa jornada. E que no final de tudo, possamos dizer como Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque é nas provas que vemos Deus não como uma ideia, mas como um pai. Não como uma doutrina, mas como um refúgio. Não como uma história distante, mas como a mão que nos segura quando tudo mais falha. A Ele, nosso Deus, que é fiel, que é poderoso, que é misericordioso, seja dada toda a glória, agora e para sempre. Amém. Aquela noite não começou com presságios nem sinais. Era apenas mais uma terça-feira, daquelas que passam sem que a gente perceba a importância até que tudo muda. Ana tinha acabado de servir o jantar, arroz, feijão, um pouco de carne moída, nada de especial, e Samuel, com seus 4 anos, insistia para que ela lesse mais uma história antes de dormir. Eu lavava a louça enquanto ouvia as risadas dos dois no quarto, e por um instante, tudo parecia tão normal que quase esqueci que a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Foi quando Ana gritou. Não foi um grito de susto, daqueles que a gente dá quando vê um inseto ou derruba algo, mas um som gutural, como se o ar tivesse sido arrancado dela à força. Corri para o quarto e a encontrei caída ao lado da cama, os braços rígidos, os olhos revirados, a boca espumando. Samuel, assustado, seguiu meu exemplo e se ajoelhou ao lado dela, chorando sem entender. Papai, a mamãe tá dormindo de olho aberto. Ele não sabia, mas eu sabia. Aquilo não era sono. Era a morte se aproximando. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para o irmão José, nosso ancião. Não perguntei se ele podia vir. Só disse, irmão, é urgente. Ana está tendo convulsões. Não sei o que fazer. A voz dele, calma como sempre, cortou meu desespero. Orar, irmão. Ora agora mesmo. Eu já estou a caminho, mas Deus já está aí com vocês. E então, enquanto esperávamos a ambulância que parecia nunca chegar, fiz o único coisa que restava. Caí de joelhos e clamei. Não foram palavras bonitas nem orações decoradas. Foi um choro, um desabafo, um Senhor, não deixe ela morrer, repetido até a garganta doer. Samuel, mesmo pequeno, juntou suas mãozinhas e começou a balbuciar, Jesus, cura a mamãe. Por favor, Jesus. Aquela fé pura, sem dúvidas, sem cálculos, me quebrou ainda mais. Como um filho de 4 anos podia ter tanta certeza quando eu, um homem adulto, tremia de medo? Quando os paramédicos chegaram, a pressão de Ana estava nas alturas, 22/14. Eclâmpsia pós-parto, disseram com uma seriedade que gelou meu sangue. Ela pode não resistir até o hospital. Mas enquanto a colocavam na maca, uma coisa estranha aconteceu. A convulsão parou. Não aos poucos, não com remédios, mas de repente, como se uma mão invisível tivesse dito, basta. Os médicos trocaram olhares, mas ninguém falou nada. Só eu sabia que naquele exato momento, o irmão José e mais 3 irmãos da congregação tinham chegado e estavam orando no portão da nossa casa, com as mãos levantadas para o céu.
No hospital, as coisas pioraram antes de melhorar. Ana foi levada direto para a UTI, e os médicos falavam em risco de AVC, falência de órgãos, possibilidade de sequelas. Eu me sentia como Jó, sentado no chão, rodeado de notícias ruins, mas com uma diferença. Jó perdeu tudo, mas eu ainda tinha esperança. Não uma esperança vã, mas aquela que nasce quando a gente já viu Deus agir antes. Lembrei-me da irmã Maria, que tinha sido curada de um câncer em estágio terminal depois que a igreja toda jejuou por ela. Lembrei-me do irmão Pedro, que sobreviveu a um acidente de carro que os médicos disseram ser impossível. Lembrei-me de mim mesmo, anos antes, quando uma pneumonia quase me levou e uma oração simples, se for da tua vontade, me trouxe de volta. Passaram-se 3 dias. 3 dias de jejum, de irmãos se revezando em oração no saguão do hospital, de Samuel fazendo desenhos para a mamãe, para ela não ficar triste lá dentro. No 3º dia, o médico chegou com um prontuário na mão e um olhar que eu não conseguia decifrar. Não entendo, ele disse, coçando a cabeça. A pressão dela está 12/8. Os exames estão normais. É como se nada tivesse acontecido. Ele não terminou a frase, mas eu completei no meu coração, como se Deus tivesse colocado sua mão sobre ela. Quando Ana abriu os olhos, a primeira coisa que pediu foi água. A segunda foi a Bíblia. Leia Salmo 30 para mim, ela sussurrou com a voz ainda fraca. Li, e enquanto as palavras saíam da minha boca, chorei a ti, e me saraste, ela sorriu. Não era um sorriso de alívio, mas de certeza. Ele ouviu, ela disse. Não foi sorte. Não foi medicina. Foi ele. Nos dias que se seguiram, os médicos tentaram explicar o inexplicável. Às vezes o corpo reage bem, disseram. Foi um caso raro. Mas nós sabíamos a verdade. Não era raridade. Era milagre. E não um daqueles milagres espalhafatosos que viram notícia, mas um daqueles quietos, que Deus faz todos os dias nos corações dos que confiam nele. Uma semana depois, Ana estava em casa. Fraquinha, é verdade, mas viva. E não só viva, transformada. Ela contava para todo mundo que a visitava como tinha sentido, durante as convulsões, uma paz estranha, como se estivesse sendo carregada. Não tinha medo, ela dizia. Só ouvia uma voz dizendo, não te deixarei. Alguns achavam que era alucinação da febre. Nós sabíamos que era a voz do bom pastor. Samuel, que tinha visto tudo, também mudou. Ele passou a orar antes das refeições sem que ninguém pedisse. Uma noite, enquanto Ana o colocava na cama, ele perguntou, mamãe, quando a gente ora, Deus sempre escuta? Ela o abraçou forte e respondeu, sim, filho. Sempre. Às vezes ele diz sim, às vezes espera, às vezes não, mas ele sempre escuta. E sempre faz o que é melhor. Samuel pensou um pouco e então disse, com a sabedoria que só as crianças têm, então a gente tem que orar sempre, né? Porque se a gente não pede, ele não pode dizer nada. E assim, aquilo que poderia ter sido uma tragédia virou um marco na nossa família. Não porque escapamos da morte, embora isso já fosse motivo suficiente para louvar, mas porque aprendemos na dor, que Deus não é um espectador. Ele está no quarto quando a febre sobe. Está no hospital quando o diagnóstico assusta. Está no silêncio da madrugada quando as lágrimas caem e a gente acha que ninguém vê. Hoje, quando vejo Ana brincando com Samuel no quintal, ou quando ela me serve o café pela manhã com aquele sorriso que só quem foi tirado das garras da morte tem, não consigo não me emocionar. Não é só gratidão. É mais que isso. É a certeza de que fomos comprados por um preço, e que esse preço não foi pago com ouro ou prata, mas com o sangue de Cristo na cruz. E se ele deu sua vida por nós, por que duvidar que ele não cuidaria dos detalhes? Às vezes, quando estamos na congregação e cantamos grande é o Senhor e digno de ser louvado, olho para Ana e vejo lágrimas nos seus olhos. Não são lágrimas de tristeza, mas de memória. Ela está se lembrando daqueles minutos em que esteve entre a vida e a morte, e de como Deus a trouxe de volta não para que ela vivesse por viver, mas para que pudesse servir, amar, testificar. E eu me lembro da minha fraqueza naquela noite. Do quanto tremi, do quanto duvidei, mesmo que por um segundo. Mas também me lembro de como, no meio do medo, uma paz invadiu meu coração quando me ajoelhei. Não era uma paz que vinha de mim, vinha dele. Porque a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo com medo não estamos sozinhos. Hoje, quando alguém na congregação passa por uma prova, uma doença, uma perda, uma dificuldade financeira, nós não dizemos vai dar tudo certo, como se fosse um lugar comum. Dizemos, vamos orar, porque aprendemos que a oração não é o último recurso, mas o primeiro. Não é o que a gente faz quando não tem mais jeito, mas o que a gente faz porque sabe que sem Deus, não há jeito nenhum. E quando a resposta demora? Quando a cura não vem? Quando a porta não se abre?
Aí nos lembramos de que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Que às vezes o milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a mudança do nosso coração. Que às vezes a vitória não é sair da prova, mas sair dela diferente, mais humilde, mais grato, mais próximo dele. Ana gosta de contar que depois que saiu do hospital, uma enfermeira que tinha cuidado dela a procurou. Eu não sou crente, a mulher disse, mas o que aconteceu com você não foi normal. Tem alguma coisa diferente em vocês. Ana sorriu e respondeu, tem sim, é Jesus. A enfermeira não se converteu na hora, mas levou o Novo Testamento que Ana lhe deu. E quem sabe, talvez um dia, em outro hospital ou em outra prova, ela se lembre daquela família que orou e que viu Deus responder. Porque é assim que Deus age, através de vidas. Não através de teorias, de debates, de grandes discursos, mas através de pessoas comuns que no meio da tempestade escolhem confiar. Pessoas como nós. Pessoas como você, que está lendo isso agora e talvez esteja passando por algo que parece sem saída. Se você está nessa situação, quero te dizer, ore. Não como um ritual, mas como um clamor. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. Porque Deus não olha para a eloquência da nossa oração, mas para a sinceridade do nosso coração. E quando a gente não tem mais forças, Ele nos carrega. Quando a gente não tem mais palavras, Ele ouve o nosso silêncio. Quando a gente não enxerga saída, Ele faz um caminho onde não havia nenhum. E quando a vitória vier, e ela virá de uma forma ou de outra, não se esqueça, não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus. O mesmo Deus que sarou Ana. O mesmo Deus que acalmou o coração de Samuel. O mesmo Deus que mesmo quando tudo parecia perdido, estava lá, segurando cada lágrima, cada suspiro, cada oração. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser contada, mas um convite para confiar. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que as tem. E quando a gente o conhece de verdade, nenhuma prova é grande demais, nenhuma noite é longa demais, nenhum vale é profundo demais para que Ele não esteja conosco. A Ele que é fiel em todas as suas promessas, que nunca nos desampara, que nos ama com um amor que não podemos entender, mas podemos experimentar, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.